Ah, você consegue notar a diferença? Olá pessoal, bem-vindos ao Carbon Scoring, seu canal de quadrinhos, história e action figures. E deixa eu te falar, sempre é um bom dia quando eu recebo um pacote internacional da loja Farol. Vocês já viram muitos dos personalizados deles nos meus vários vídeos e no meu Instagram eles fazem algumas das cabeças customizadas do Homem-Aranha de mais alta qualidade do mundo. E eu usei eles com prazer várias vezes ao longo dos anos, e fiquei muito feliz que esse pacote finalmente chegou. Agora, eles são da Indonésia. E infelizmente com algumas das tarifas ridículas e problemas de embargo postal acontecendo com os Estados Unidos. Esse pacote ficou parado em Chicago por mais de um mês antes de ser entregue a mim. E eu acho que é isso que muitas pessoas que estão pegando encomendas do exterior estão enfrentando agora. Mas eu vou dizer que quando finalmente chegou, realmente valeu a pena esperar. Então eu acabei de receber isso esta tarde. Vamos dar uma olhada e ver tudo o que tem no pacote. Primeiro, parece que temos um conjunto de mãos customizadas Mafex para o Mafex Homem-Aranha. Esse é o terceiro conjunto desses que já pedi. Essas mãos Mafex são realmente pequenas. Elas são menores do que deveriam para a figura. E esses exemplos dão muito mais vida, além de serem melhor proporcionados. Elas melhoram muito as figuras do Mafex Homem-Aranha. Fiquei feliz em conseguir um terceiro conjunto para exibir mais Mafex Homem-Aranhas. Aqui está a cabeça customizada número 1. E essa aqui parece... acho que essa aqui é para ser a cabeça do John Romita Jr. Isso definitivamente parece com a arte do John Romita Jr. Quando vi essa no site tive que comprar. Peguei mais duas. Pega esses do chão. O primeiro é esse aqui. Então dando uma olhada aqui. E todos eles vêm muito bem embalados em recipientes individuais, com o número do pedido em cada um. Você pode ver as linhas ao redor do preto. Isso é do novo desenho animado do Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Então estou muito animado para adicionar essa escultura de cabeça à minha coleção. Ela tem aqueles olhos giratórios, igual você vê nos filmes, onde as partes dos olhos podem deslizar para dentro e para fora. Mas ela tem aquele estilo bem característico do recente amigão da vizinhança do Disney Plus. Muito legal. Nós vamos dar uma olhada nisso. E claro, esse é o que todo mundo estava esperando. Esse é o que eu tenho. Eu pedi isso, sei lá, há alguns meses, talvez mais, assim que voltou ao site deles. Sim, essa é a cabeça McFarlane para a figura do Homem-Aranha Máximo. Então, a gente vai realmente passar um tempo analisando essa aqui e vendo exatamente o quão incrível é esse Head Sculpt personalizado. Vamos lá, começando, eu coloquei a cabeça do Romita Jr. no corpo do Mafex Spidey e tenho duas das diferentes mãos personalizadas que acompanham isso. Então, John Romita Jr. obviamente é filho de John Romita Sr., que é realmente meio que o grande nome. O artista definitivo pelo maior período do Homem-Aranha, ele assumiu os desenhos depois que Steve Ditko saiu do título e meio que definiu o visual do Homem-Aranha. Veja, praticamente por todo o resto dos anos 60, por toda a década de 1970 e até os anos 1980. E quando John Romita Jr. começou a desenhar o Homem-Aranha, o visual dele realmente imitava muito o do pai, com olhos menores. Sabe, mais daquele estilo clássico dos anos 70, mas, conforme Romita Jr. evoluiu como artista ao longo das décadas, ele desenvolveu seu próprio estilo característico, com cabeça mais quadrada, olhos maiores e mais preto ao redor da parte superior. Se você observar com esse nariz marcante, percebe que é um Romita Jr. moderno. Agora eu coloquei isso no corpo clássico da Mafex. Este é onde eu usei meia calça para criar a teia, as asas por baixo e duas mãos diferentes. Esta é a mão de agarrar e esta é a mão de escalar paredes. Isso dá muito mais vida para essa figura. Esse corpo não combina necessariamente com a musculatura mais quadrada do Romita Jr., mas certamente com aquela cabeça você tem uma figura de personagem bem distinta. É sutil, mas dá para notar as diferenças do amigão da vizinhança, especialmente na cabeça animada e no corpo. Agora, claro, esse é o corpo de um Peter Parker adulto, um Homem-Aranha já crescido, então não combina perfeitamente com o visual do estilo animado. Pedro ainda era um estudante do segundo ano do ensino médio quando ganhou seus poderes. Gosto muito do visual único das peças dos olhos com a divisão preta, mostrando como as lentes expandem e contraem. E definitivamente é um formato de cabeça diferente, um formato de olhos diferente do que acabamos de ver com o Romita Jr. Agora,
Eu sinto que quase certamente vamos ter figuras de ação do Homem-Aranha do Bairro Amigável. E além do traje caseiro, onde ele tem os tanques nas costas. E como a camisa de hóquei, acho que provavelmente veremos uma dele com o clássico vermelho e azul. E esse molde de cabeça seria ótimo para a Hasbro copiar se eles quisessem fazer algo totalmente fiel ao desenho animado. Espero que isso seja adicionado oficialmente às nossas coleções, de verdade, no próximo ano. Agora é hora de ver o que todos esperávamos. Eu tenho aqui uma figura novinha do Homem-Aranha Máximo, com as cabeças que a Hasbro colocou nela, as duas cabeças mascaradas diferentes. E eu realmente fiz uma análise extremamente detalhada dessa figura quando ela foi lançada. Eu examinei cada detalhe do design do traje. O que senti que representava o estilo do Todd McFarlane ao desenhar o escalador de paredes, e o que achei que não ficou exatamente certo. E por que não voltamos e olhamos exatamente o que eu disse naquela época sobre a máscara, e quais foram as minhas críticas às máscaras originais que vinham com o Maximum? Homem-Aranha. Mas claro, deixei por último a principal característica do traje do Homem-Aranha, os olhos. Nenhuma parte do visual do Aranha foi tão variada e única quanto as lentes do lançador de teias, apesar de pequenas diferenças desde o início. Depois que Todd McFarlane aumentou o tamanho das lentes dos olhos, parecia que todo artista que veio depois decidiu que os olhos seriam sua marca registrada. Aquela coisa que distinguiria o seu Homem-Aranha dos demais. Isso é, sem dúvida, a parte mais importante de uma figura do Homem-Aranha para mim. E, infelizmente, também é minha maior decepção com a figura do Maximum Homem-Aranha. Esses olhos são definitivamente inspirados nos do McFarlane, especialmente de perfil. Você consegue ver claramente o nariz, a curva da boca e o queixo, que são exatamente como os do McFarlane. Mas quando você olha de frente, o espaço acima do nariz do lançador de teias fica um pouco largo demais. Isso faz os olhos dele parecerem mais nas laterais da máscara, não para frente. E parte disso é a ausência daquele pequeno detalhe branco que sobe logo acima do nariz. Sabe, vimos isso várias vezes na estátua do McFarlane. Veja o pequeno detalhe branco curvado e repare como os olhos estão muito mais próximos do que no Homem-Aranha Máximo. É realmente decepcionante e me incomoda muito olhar para isso, mas esse não é meu único problema com os olhos. Os contornos pretos ao redor das bordas, para mim, são muito finos. Eles parecem ok de perfil direto, mas em qualquer outro ângulo ficam finos demais. Particularmente neste ângulo aqui, que é incrivelmente plano nesta figura, onde deveria ter um pouco mais de curva. Eu também gostaria de ver um pouco mais de destaque naquele ponto ali em cima. Quero dizer, sabe, De novo, podemos olhar o exemplo aqui e ver como essa curvatura realmente se destaca, enquanto aqui é muito mais plano e é uma diferença sutil. Esse preto na borda faz muita diferença. Esses olhos parecem mais com os do Todd Lytle do que com outros. TODDMCFARLANE. Certo, você ouviu minhas críticas? Então, como deveria ser a cabeça do Homem-Aranha do Todd McFarlane? Pois bem, o carteiro trouxe isso hoje também, a mais nova das estátuas de figuras da Marvel do Todd McFarlane, da coleção Marvel Tales. Vamos abrir e ver como o Todd pensa que seus olhos deveriam ser. Essas coisas são ótimas, e eu não estava convencido quando foram lançadas. Eu pensei, por que diabos eu compraria uma figura que não é articulada? Mas quando vi a qualidade das esculturas e todo o esforço colocado nisso, percebi, sim, com certeza vou pegar todos os Homens-Aranha. Neste, o Homem-Aranha enfrenta o Dr. Octopus. Na época em que Todd desenhava o Homem-Aranha, especialmente ao passar de O Espetacular Homem-Aranha para o título Homem-Aranha sem adjetivos. Ele também fazia algumas capas para o título de reimpressão, Marvel Tales, então ele pegava a ideia da capa original e a redesenhava. Acho que essas capas estão entre as melhores artes do Homem-Aranha feitas por Todd McFarlane que você vai encontrar. Quero dizer, você tem aqueles ângulos contorcidos, ele ainda tem as asas de teia, mas você vê aquele estilo incrível do McFarlane. E essa é uma das maiores, sabe? Essas estátuas têm dois tamanhos, uma um pouco menor que 6 polegadas e outra um pouco maior que 12 polegadas, mas realmente cria uma base legal. E se você incluir a embalagem, você ainda ganha o fundo da capa da história em quadrinhos ali. Mas o que eu realmente queria focar nessa aqui eram os olhos. Tudo o que mencionei ao analisar o Máximo Homem-Aranha pela primeira vez está claramente demonstrado aqui. Olha como os olhos estão muito mais próximos um do outro, e logo acima da ponte do nariz. Olha só como é isso.
Tem uma pequena dica de um pico bem ali e um contorno preto muito maior ao redor dos olhos. Ele tem aquele queixo marcante, mesmo que não seja tão extremo quanto Todd faria a máscara. Quando ele começou a desenhar e escrever seu próprio título, isso aqui é praticamente uma cabeça clássica do Homem-Aranha do Todd McFarlane. Então, é uma adição muito legal para a sua coleção. Se vocês ainda não estão pegando esses e tem espaço na estante, eu realmente recomendo, eles ficam muito bonitos. Mas nesse caso, é realmente instrutivo para mostrar o que estamos buscando, certo? Então, aqui está a cabeça original do Homem-Aranha Máximo, e aqui está a personalizada da loja Faruli. Meu Deus, nem se compara. Qual delas é superior? E quando você coloca as duas lado a lado, dá pra ver claramente o quanto as diferenças são óbvias. Olha como os olhos estão distantes um do outro, e como a ausência do contorno preto realmente não se compara à força que esses aqui têm. Sabe, colocando eles lado a lado, dá pra perceber o quanto o original Máximo é esquisito. Agora eles têm praticamente o mesmo tamanho, acho que dá pra dizer isso, né? No geral, a cabeça personalizada é um pouco maior. O queixo é obviamente um pouco mais proeminente nela. Não tem esse calombo tão grande aqui atrás. Olhando para elas em um perfil de 3/4, é aí que o olho realmente faz diferença. E olha como a cor do vermelho combina bem nesse personalizado. Quero dizer, você não teria ideia de que isso não foi feito para isso. Na verdade, quase parece que o vermelho é original por causa das listras pretas. O padrão da teia parece quase mais escuro aqui, enquanto do outro lado parece mais natural. Na versão personalizada, eu diria que a personalizada ficou melhor do que a original. Ambas ajustam bem no pescoço, mas às vezes você se preocupa se uma personalizada ficará alta ou baixa demais. Mas ela fica realmente em um ótimo lugar e você ainda tem o mesmo, se não até mais, alcance de movimento. Você consegue uma boa e agradável flexão. Você consegue olhar bem para cima com isso, né? Que o que é crucial quando você está falando sobre fazer aquelas poses bem radicais do Homem-Aranha, conseguir olhar para cima. Você pode fazer qualquer coisa de um lado para o outro com isso, e realmente funciona. Ela simplesmente encaixa e desencaixa facilmente, aí você pode ver o interior dela. Acho que todas são pintadas à mão, o que é impressionante. Encaixa de volta, bem firme, bem seguro, realmente muito bom. Mas olha como esses olhos ficaram ótimos, como o branco está limpo, como as linhas pretas da pintura estão bem definidas. E só para comparar, vamos pegar de novo aquela estátua da McFarlane Toys e ver como esses dois ficam juntos. Então, de novo, temos aqui a estátua mais recente do Homem-Aranha da McFarlane Toys, e olha como eles são idênticos. Só o jeito como eles ficam, a localização dos olhos na máscara, o formato, o contorno e a textura deles. Este aqui obviamente está em uma escala um pouco maior, então vai parecer um pouco maior. E por causa da forma como ela está posicionada na cabeça e no pescoço, sabe? Esta aqui, o pescoço vai passar completamente enquanto esta foi projetada para se mover. Mas quero dizer, você sabe, Todd sabe como é a arte do Todd. E isso aqui parece exatamente com ela. É impressionante como isso está perfeito caso você esteja se perguntando. O efeito do sentido aranha encaixa perfeitamente na cabeça. Talvez não desça completamente porque o topo do formato da cabeça é um pouco diferente, mas você sabe, encaixa perfeitamente ali. Funciona perfeitamente, então não tem problema usar esse acessório da figura do Homem-Aranha Máximo. Eu queria destacar que quando fiz minha análise original, achei que a cabeça alternativa era bem parecida com o visor do McFarlane, e realmente é parecida. Mas não é tão boa quanto a do custom da loja Faruli, onde você vê mais daquele preto ao redor, o que combina muito bem. Mas de novo, ao olhar para o outro lado, percebe-se como esse olho é ruim e como decepciona que o máximo Homem-Aranha tenha um visor tão ruim. Isso está tão distante do outro lado que não chega nem perto do que vemos com o visual do McFarlane, aquele grande McFarlane. Queixo, nariz, o formato dos olhos, todo o contorno do crânio, tudo isso fica tão bom, mas chega disso. Essa figura é toda sobre poses, e agora que temos a cabeça certa, aquela que combina totalmente com o resto desse visual. Vamos colocá-lo em poses legais e ver do que é capaz.
Então é isso, na minha opinião. Essa é a melhor figura do Homem-Aranha da linha Marvel Legends convencional. Que pena que precisamos de uma cabeça personalizada, mas muitos elogios aos meus amigos da loja Faruli. Novamente, acessem e confiram o site deles. Eu coloquei um link aí embaixo, deem uma olhada no que eles têm. Infelizmente, por causa da situação atual das tarifas, pode demorar bastante até que qualquer uma das cabeças personalizadas deles chegue. Garanto que vale muito a pena esperar. Vocês podem ver como isso encaixa perfeitamente nesse corpo, como as cores combinam perfeitamente e como isso realça tudo. Todd McFarlane, observem essa figura, tornando o Homem-Aranha que todos queríamos. Confiram, vejam meus amigos. E como sempre, para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.